bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 19 de julho. Vamos de destaques. O governo vai pagar bônus a servidores para reduzir fila de quase 2 milhões de pedidos do INSS. Bancos oferecem desconto de até 96% em dívidas no Desenrola Brasil. Nos destaques internacionais, Rússia ataca porto ucraniano de Odessa pela segunda noite seguida. E ainda, agora chegou a vez da Meta desafiar a OpenAI e a Google com a sua nova versão gratuita de inteligência artificial. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E com a ida do presidente Lula para Bruxelas, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, editou uma medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O ato, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, dá bônus de produtividade para a redução da espera no INSS. Vamos conferir. Atualmente, 1.700.000 brasileiros aguardam perícias médicas do INSS. Por conta desse atraso, a medida provisória editada pelo governo tem como novidade o pagamento de um bônus de produtividade a servidores e médicos peritos que vão atuar na redução da fila de espera. O valor do bônus deve ser de R$ 68 para servidores e de R$ 75 para peritos, que analisarem os pedidos que estão há mais de 45 dias na fila. Há 2 semanas, o governo federal trocou o comando do INSS. O procurador-geral Alessandro Antônio Stefanuto foi nomeado para a presidência do órgão. Ele substitui Glauco André Van Burg, que é suspeito de gastos excessivos com passagens e diárias em viagens, na suposta farra das passagens. O programa criado pelo governo federal também prevê análise documental, além de presencial, dos pedidos de benefícios presidenciários ou assistenciais, administrativos ou judiciais. E os bancos estão dando descontos de até 96% para limpar o nome no Desenrola Brasil. A primeira etapa do programa contempla somente as dívidas bancárias. O programa de renegociação de dívidas, idealizado pelo governo federal e com o apoio da Federação Brasileira de Bancos, começou a vigorar nesta semana. Os bancos começam a oferecer condições para limpar o nome de pessoas que estão endividadas dentro do Desenrola Brasil. A primeira fase vai contemplar apenas as dívidas bancárias e, com isso, as pessoas físicas que têm dívidas em bancos de até R$ 100 vão ficar automaticamente com o nome limpo pelas instituições. E os beneficiados vão poder voltar a pegar crédito ou fazer contratos de aluguel se não tiverem outras restrições. O programa, que vai estar vigente até 31 de dezembro de 2023, tem 2 faixas de beneficiados e começou pela faixa 2, destinada a pessoas físicas com renda acima de 2 salários mínimos, ou R$ 2.640 até R$ 20 mil, e dívidas em banco sem limite de valor. Nessa fase, os bancos vão oferecer a possibilidade de renegociação diretamente em seus canais com os clientes, e as condições mudam de uma instituição para outra. O Banco do Brasil, por exemplo, está oferecendo descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para o pagamento. Mas o não pagamento das parcelas renegociadas leva a uma nova negativação. A faixa 1, voltada para pessoas físicas de renda mensal de até 2 salários mínimos ou que constem no CadÚnico, com dívidas de até R$ 5 mil, deve ser incluída ao longo do segundo semestre. O governo está desenvolvendo uma plataforma específica para esse público. Ao todo, a expectativa é criar condições especiais para facilitar as renegociações de aproximadamente 70 milhões de pessoas. E terminou nesta terça-feira em Bruxelas, na Bélgica, a cúpula da União Europeia e da Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos. No documento final, ficou aberta a possibilidade de serem abolidas as sanções contra a Venezuela, desde que o país garanta eleições presidenciais livres e democráticas no ano que vem. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca.
Em Bruxelas, o presidente francês Emmanuel Macron reuniu o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e da Colômbia, Gustavo Petro, além de representantes da alta diplomacia da União Europeia, governo e oposição venezuelanos, para discutir o bem-estar e os direitos da população, além da segurança política e democracia na Venezuela. Os chefes de Estado pediram que governo e oposição construam um acordo e um diálogo saudável para garantir a realização de eleições justas, transparentes e inclusivas, que permitam a participação de todos os interessados, conforme prevê a lei e os tratados internacionais em vigor. Essa negociação, iniciada pelo presidente Emmanuel Macron, começou no Fórum pela Paz em Paris em novembro do ano passado. O governo francês avalia que a presença do presidente Lula na reunião é um elemento novo e determinante, já que o Brasil é a principal potência econômica da América Latina e possui influência para buscar a resolução do problema e um acordo entre as partes. O compromisso do governo e da oposição venezuelana em realizar eleições transparentes pode pôr fim às sanções impostas sobre o país. Durante a agenda em Bruxelas, nesta terça-feira, o presidente Lula também se reuniu com a primeira-ministra da Dinamarca, que anunciou a intenção de aprovar uma contribuição para o Fundo Amazônia no orçamento dinamarquês. Lula também se encontrou com o primeiro-ministro sueco, com quem discutiu acordos de cooperação para a construção de aeronaves. O presidente brasileiro também participou da plenária da CELAC e tomou café da manhã com lideranças mundiais de esquerda para discutir a defesa da democracia e o combate às desigualdades. E agora a gente fala sobre a relação do Brasil com o Japão. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Japão suspendeu temporariamente a importação de aves vivas e carne de aves de Santa Catarina após a confirmação de um caso de gripe aviária de alta patogenicidade em uma galinha de produção de subsistência, aquelas de fundo de quintal, no município de Maracajá. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, os embarques mensais de carne de frango de unidades catarinenses para o Japão representam pelo menos 3% do total exportado pelo Brasil. O país é o maior exportador mundial de carne de frango. A medida vem após o estado identificar casos de influenza aviária em uma criação de fundo de quintal para subsistência em Maracajá. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, na propriedade que foi interditada, encontrava-se múltiplas espécies de aves como galinha, galinha d'Angola, fazão, ganso, pato, perdiz e peru. Santa Catarina é o segundo maior processador de carne de frango do país, depois do Paraná. Todos os grandes exportadores brasileiros de alimentos têm fábricas no estado. No mês passado, o Japão interrompeu as compras de aves do Espírito Santo após um caso de gripe aviária em uma fazenda não comercial no estado, um grande produtor de ovos. A BPA afirmou que o Brasil não possui qualquer registro da influenza aviária de alta patogenicidade em produção industrial e que registros de fundo de quintal não alteram o status do país como livre de influenza aviária. O Brasil confirmou pela primeira vez surtos de AAP entre aves silvestres em 15 de maio e, desde então, registrou dezenas de surtos semelhantes em pelo menos 7 estados. E o governador de Santa Catarina deve receber nesta manhã o embaixador do Japão para falar sobre essa suspensão temporária da importação de aves para o país asiático por causa desse caso de gripe aviária. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou um novo plano para a Cracolândia. O objetivo é tirar os usuários de drogas do centro da capital e levá-los para o bairro do Bom Retiro. Tarcísio de Freitas afirmou que a mudança de local deixará os dependentes químicos mais próximos do Complexo Prats, um equipamento da Prefeitura de São Paulo que atende a população em situação de rua e também dependentes químicos.
No local estão instalados o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS, e a Unidade de Assistência Médica Ambulatorial, a AMA. Além disso, a ideia é afastar a concentração de usuários de áreas residenciais e comerciais. Na semana passada, os poderes municipal e estadual já haviam feito uma primeira tentativa de remover o fluxo do centro. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana conduziram o fluxo da Rua dos Gusmões até a Ponte Orestes Quércia, na marginal do Tietê, em um caminho de cerca de 3 quilômetros. No final da operação, os usuários fugiram do local e retornaram para o centro. E veja a seguir, Rússia ataca porto ucraniano de Odessa pela segunda noite seguida. E ainda, agora chegou a vez da Meta desafiar a OpenAI e o Google com sua nova versão gratuita de inteligência artificial. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. O governo federal autorizou a mudança de horário de expediente dos servidores públicos para que eles possam acompanhar os jogos da seleção feminina na Copa da Austrália e Nova Zelândia. A medida já havia sido anunciada pela ministra do Esporte, Ana Moser, e foi oficializada nesta terça-feira por uma portaria assinada pela ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. Olha só, nos dias em que o Jogo do Brasil começar às 7 horas da manhã, o expediente dos agentes públicos federais começará às 11, ou seja, 2 horas depois do apito final da partida. E o mesmo vai acontecer quando os jogos começarem às 8 horas da manhã. O trabalho dos servidores começará ao meio-dia, 2 horas após o final do jogo. Mas isso é o que vai acontecer agora, nessa primeira fase da competição. Só que como essa medida anunciada pelo governo é facultativa, caberá ao servidor escolher se vai fazer o horário regular de trabalho ou se vai entrar nesse expediente em regime especial. Acontece que quem optar por assistir aos jogos deverá repor as horas não trabalhadas nesse período até o fim do ano. Caso contrário, vai sofrer descontos no salário. Já para os servidores estaduais e municipais, cada estado ou município terá de definir uma regra local para o expediente durante os jogos. E algumas empresas privadas também pretendem liberar seus funcionários para acompanhar as partidas, sendo que cada uma delas também terá suas próprias regras. A liberação para acompanhar os jogos da seleção no Mundial de Futebol já é muito comum na competição masculina. Só que essa é a primeira vez que a Copa Feminina segue esse padrão. O Brasil estreia na Copa da Austrália e Nova Zelândia no próximo dia 24 de julho, segunda-feira, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. E a Rússia atacou a região portuária da Ucrânia pela segunda noite seguida. De acordo com o governo ucraniano, os alvos eram os armazéns de grãos. A ação faz parte da nova estratégia russa, que é afetar as exportações ucranianas. No início da semana, vale lembrar, Moscou já havia anunciado o fim do acordo para o transporte de produtos pelo Mar Negro. A Força Aérea da Ucrânia disse que 63 mísseis e drones foram lançados em todo o país pela Rússia em um ataque noturno. 37 foram abatidos. A Força Aérea disse que o foco principal do ataque foram as infraestruturas de grãos e instalações militares na região portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Prédios que armazenavam tabaco e fogos de artifício também foram atingidos. Os ataques em Odessa cumprem uma promessa de retaliação da Rússia depois de uma explosão em uma ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia na segunda-feira, que Moscou culpou a Ucrânia. A estratégia russa é afetar as exportações e a economia do inimigo. No início da semana, Moscou anunciou o fim do acordo para o transporte de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro. Comunicado que gerou preocupação mundial. A medida pode impactar o preço dos alimentos pelo mundo.
O comando do exército ucraniano afirmou, porém, que não vai se intimidar pela ofensiva russa. E por falar no conflito no leste europeu, de acordo com um levantamento divulgado esta semana pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o número de civis mortos na Ucrânia desde o início da invasão, em fevereiro do ano passado, chegou a 9.287 pessoas. E mais de 16 mil pessoas ficaram feridas no conflito. Isso de acordo com esse relatório que foi divulgado, mas a missão de monitoramento dos direitos humanos da ONU na Ucrânia acredita que os números reais são consideravelmente maiores. A organização vem monitorando a situação na Ucrânia desde 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia. A partir desse momento, foi instalada a missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia, que vem monitorando a situação no país. Quando teve início a invasão russa no dia 24 de fevereiro do ano passado, a missão passou a registrar as baixas entre os civis ucranianos. Do total de mortes, 7.212 aconteceram em território controlado pela Ucrânia, sendo 4.156 nas regiões de Donetsk e Luhansk, enquanto as outras 3.056 foram registradas em outras regiões. Ainda segundo o relatório, foram mortos 2.075 civis em territórios que haviam sido ocupados pela Ucrânia. A missão de monitoramento dos direitos humanos da ONU na Ucrânia acredita que os números reais são consideravelmente maiores, já que o recebimento de informações de alguns locais onde intensas hostilidades estão ocorrendo foi atrasado e muitos relatórios ainda estão pendentes de corroboração. Um exemplo desses problemas de apuração ocorre em Mariupol, na região de Donetsk e Luhansk, onde há alegações de numerosas vítimas civis. E o ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, foi sentenciado a quase 11 anos de prisão e uma multa de 19 milhões de dólares por lavagem de dinheiro durante o seu mandato, entre 2009 e 2014. O Ministério Público havia pedido a pena máxima de 12 anos de prisão, que poderia ser estendida para 18, pela compra em 2010, com dinheiro do Estado, da maior parte das ações da editora Panamá América. Segundo a acusação, a compra foi feita por meio de um complexo esquema de empresas, onde várias delas depositaram um total de quase 44 milhões de dólares, dinheiro que veio do pagamento de comissões sobre obras de infraestrutura durante o governo Martinelli. O político de 71 anos vai a julgamento em agosto por outro caso, envolvendo pagamento de propina pela construtora brasileira Odebrecht. O ex-presidente garante que tudo não passa de uma perseguição política para impedi-lo de se candidatar nas eleições presidenciais de 2024. Martinelli, que ficou preso preventivamente por 2 anos no Panamá, após ser extraditado em 2018 dos Estados Unidos, foi absolvido em 2021 em um julgamento por suposta espionagem a opositores. Ele e familiares estão atualmente impedidos de entrar em território americano, acusados de terem participado de atos significativos de corrupção. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou sobre os riscos que a inteligência artificial traz para a paz e a segurança do mundo e pediu uma ação urgente contra esta tecnologia sem precedentes. Em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou: está claro que a IA terá um impacto em todas as áreas de nossas vidas, incluindo os 3 pilares das Nações Unidas. Ela tem o potencial de turbinar o desenvolvimento global, desde o monitoramento da crise climática até avanços na pesquisa médica. Oferece um novo potencial para a realização dos direitos humanos, particularmente para a saúde e a educação. Mas o Alto Comissariado para os Direitos Humanos expressou preocupação com as evidências de que a IA pode amplificar o preconceito, reforçar a discriminação e permitir novos níveis de vigilância autoritária. O diplomata português destacou que as utilizações militares e não militares da inteligência artificial podem trazer consequências graves para a paz e segurança mundial. Por isso, pediu para que seja estabelecido até o final de 2026 um instrumento vinculativo que proíba sistemas autônomos de armas letais capazes de funcionar sem supervisão humana e que as pessoas que controlam as armas nucleares nunca sejam removidas. Peço que o Conselho aborde esta tecnologia com senso de urgência, uma lente global e uma mentalidade de aprendiz. Porque o que vimos é só o começo. Nunca mais a inovação tecnológica vai se mover tão lentamente como hoje.
O diplomata português reforçou que até mesmo seus criadores apontaram que a inteligência artificial generativa tem um enorme potencial para o bem e para o mal, em grande escala. Guterres também reiterou seu apoio à criação de uma entidade das Nações Unidas para ajudar a otimizar os benefícios da inteligência artificial e reduzir os riscos, como a Agência Internacional de Energia Atômica ou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Enquanto isso, os avanços da inteligência artificial correm a todo vapor. A Meta lançou uma nova versão gratuita de seu modelo de inteligência artificial para competir com a OpenAI e o Google. As rivais desenvolveram os impressionantes modelos linguísticos que servem de base aos chatbots ChatGPT e Bard, que despertaram grande entusiasmo por sua capacidade de imitar a criatividade e a experiência humana. A proprietária do Facebook, que tem evitado lançar produtos de inteligência artificial generativa diretamente ao consumidor, desenvolveu a Llama, um modelo de linguagem pensado especificamente para que os pesquisadores possam aperfeiçoá-lo. O mais importante é que o produto é de código aberto, o que significa que seu funcionamento interno está à disposição de todos, para que possam estudá-lo e modificá-lo, diferentemente das tecnologias desenvolvidas pela Google e OpenAI. Esses modelos, incluindo o líder mundial GPT-4, são fechados e patenteados, e os clientes que os utilizam não têm acesso ao seu código de programação, nem a como os dados são gerenciados. O diretor-geral da Meta, Mark Zuckerberg, destacou que a escolha empresarial também melhora a segurança, porque quando o software é aberto, mais pessoas podem examiná-lo para identificar e solucionar possíveis problemas. A ênfase na segurança também sublinha uma divergência com os modelos da OpenAI, que tem causado espanto ao gerar informação falsa ou corromper a interação dos chatbots. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!